Boa noite, Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, hoje a gente tem informações, tá recheado de informação, viu? Pois vamos lá. Vamos lá, vamos começar pelo jogo de amanhã entre Juventude e Fortaleza. Sim. Jogo lá no Alfredo Jaconi, 6h30 da noite. O Fortaleza embarcou hoje, na tarde de hoje, para Caxias do Sul, voo fretado. O Fortaleza vai ter 3 retornos. Bruno Pacheco, Marinho e Breno Lopes. Suspensos, né? Os 3 voltam. Estavam suspensos contra o Palmeiras, exatamente. Por outro lado, Pedro Augusto e Manuel Machuca não viajaram com o elenco, são desfalques, são dos jogadores que não vão estar presentes, certo? Machuca, eu nem lembrava dele mais, vou mentir, porque tá tão ausente. Inclusive o Machuca foi sondado pelo Remo recentemente. Cabelo, eu acho que ele não renova. Eu acho que ele tá na lista ali, ele, Tite, tá na lista dos não renováveis. O Machuca ainda tem contrato com Fortaleza, mas ele pode ser emprestado. Sim. O Remo vai disputar a Série B, é uma oportunidade dele mostrar o futebol dele, futebol que ainda ele não demonstrou no Fortaleza, né? Esse duelo é um duelo de times que estão brigando por coisas completamente diferentes, né? O Fortaleza briga lá em cima, briga pelo título ainda, chances remotas, mas ainda briga pelo título. E o Juventude está na zona de rebaixamento, que é a todo custo se livrar. O zagueiro Tite falou na coletiva que o fato do Juventude estar brigando contra o rebaixamento é um fator que dificulta a partida. Vamos ouvir? O principal foco é o Juventude. É fazer o nosso melhor, é estar no nosso melhor nível. Já falei aqui, vou tornar-se repetitivo, mas porque é preciso. A gente precisa sempre estar no nosso melhor nível, seja em termos técnico, tático, físico, para conseguir vencer o adversário. Porque a cada jogo parece que o nível e a dificuldade aumentam ainda mais, porque o adversário também se prepara, o adversário também briga por coisas grandes ainda dentro da competição. O Juventude ainda tem um agravante que hoje, nesta rodada, se encontra numa zona de rebaixamento, isso, então, ainda trazendo uma dificuldade ainda maior para o confronto, e a gente espera vencê-los. A gente estava até conversando em off, concordamos com ele. Até porque nós já tivemos do outro lado, que é os nossos times brigando contra o rebaixamento, né? E a gente sabe que... O próprio Fortaleza, que ficou ali em 2022. 2020. Aliás, 2020, ficou até ali a primeira parte do Brasileirão e o último. Isso. Não, e 2020, aliás, o Fortaleza se livrou na última rodada contra o Bahia. Não sei se você se lembra. Sim. Então, assim, e a gente sabe que realmente o time, quando tá brigando contra o rebaixamento, dá tudo, dá vida nas partidas. Porque precisa a todo custo sangue nos olhos, né? Se manter principalmente na primeira divisão, que dá uma visibilidade, dá um financeiro muito maior para os clubes, né? Só que aí o histórico dessa partida entre Fortaleza e Juventude é favorável ao Fortaleza. Sim. A última derrota do Fortaleza para o Juventude aconteceu na Série B de 2009, quando o Juventude venceu o Fortaleza por 2-0 naquela época. Naquele ano, o Fortaleza acabou caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 9 jogos, com 4 vitórias do Fortaleza e 5 empates. No primeiro turno, o Fortaleza venceu o Juventude por 2-1 aqui na Arena Castelão, certo? Agora vamos sair do Ceará, do Fortaleza, vamos para o Ceará, porque o Ceará no domingo enfrenta o Avaí. Aqui, né? Aqui também. O jogo acontece às 6h30 na Arena Castelão. O Ceará precisa vencer para se manter vivo na briga pelo acesso. E por outro lado, o time do Avaí é um time que hoje ocupa a 11ª colocação na Série B com 46 pontos e já não briga por mais nada. É tanto que a diretoria do Avaí já está pensando em 2025 e deu férias antecipadas para 2 atletas. O lateral direito Kevin e o atacante Ademilson. Esses 2 jogadores já foram liberados, não fazem parte dos planos do Avaí para 2025 e já estão procurando seus novos clubes para a próxima temporada. Outros jogadores também devem sair. Mesmo com essa situação, na avaliação do zagueiro do Ceará, o João Pedro, isso não vai facilitar para o time do Ceará, né? Então, para ele, o jogo vai ser difícil, mesmo com o Avaí não brigando por mais nada. E a gente vai ouvir exatamente o que ele falou agora. Eu creio que não. Eu sei que o lado de lá também tem, como você falou, se eles não estão disputando, tem os lados pessoais deles, eles vão querer também. O Ceará é um time grande, então eles vão querer vir é o jogo da vida deles, independente de se estão disputando alguma coisa ou não.
mas eu creio que nossa postura sempre será a mesma e vamos contar com a força da torcida aí mais uma vez e tentar pontuar. Olha, isso que o João Pedro falou é muito verdade. Em 2013, o Ceará enfrentou o Joinville aqui na Arena Castelão, e o Joinville já era campeão antecipado da Série B, e o Ceará brigava pelo acesso. Naquele ano que o Icasa também brigou, Sim. né? Enfim, teve todo aquele imbróglio que até hoje uma das maiores injustiças do futebol brasileiro. O que aconteceu? O Joinville, que veio com um time misto, venceu o Ceará por 3-0. Então essa história de estão liberados, talvez seja um fator até para os jogadores se livrarem da pressão. Sim. Jogando com menos pressão, o time joga mais à vontade. Entendeu? Então essa história de o Avaí não tá brigando por mais nada, se confiar, né? Se confiar nisso, vai acabar perdendo a partida. Tem que vencer, o Ceará precisa vencer, ele sabe disso. Exatamente. E assim, Vitor, se não só uma dúvida, se não vencer essa partida, no caso já o acesso fica meio que anulado, né? Fica muito difícil, principalmente se os adversários do Ceará vencerem seus jogos. Então já fica praticamente impossível o acesso do Ceará. Dos times que o Ceará briga pelo acesso, né, contra, né, pelo acesso, o Mirassol é o que tem a tabela mais difícil, tanto que vai pegar na terça-feira, enfrenta o time do Coritiba em casa, joguinho complicado, porque o Coritiba matematicamente também tem chance de acesso ainda. O Ceará também tem um histórico favorável, jogando contra o Avaí na Arena Castelão. A última derrota aconteceu na Série B de 2012, quando o Avaí venceu a partida por 2-1. Aliás, por 1-0. De lá pra cá foram 6 jogos, 3 vitórias do Ceará, 3 empates, jogando em Fortaleza. Rapidamente, a seleção brasileira, hoje o Dorival Júnior convocou a seleção, né? A grande novidade, finalmente, os deuses do futebol... Ele assistiu todo de olho. Ele assistiu todo de olho, os deuses do futebol... ouviram as minhas preces, e o Dorival Júnior convocou o zagueiro Murilo, é a grande novidade nessa convocação. Por outro lado, o Endrick é a grande ausência. E Neymar também, né? Havia uma expectativa do Neymar, mas isso não aconteceu. O Neymar vem de lesão. É melhor poupá-lo mesmo. É muito natural ele não ter sido convocado nesse momento. Vamos rapidamente falar aqui a lista dos convocados. Os goleiros são o goleiro Bento, Ederson e Everton. Graças a Deus sem Alisson. Isso. Os laterais são o lateral direito Danilo, da Juventus, o Wanderson do Mônaco, o Abner do Lyon e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Os zagueiros são Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Murilo do Nottingham Forest. Os meio-campistas são André do Wolverhampton, Andreas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo e Lucas Paquetá do West Ham. Insiste em Paquetá. Os atacantes são Rafinha do Barcelona, que vive um excelente momento, Estevão do Palmeiras, Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique do Botafogo, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vini Júnior do Real Madrid. As minhas objeções são só as que eu citei mesmo. Acho que dessa vez foi a melhor escalação feita por Dorival Júnior até o momento. Exatamente, e rapidamente o Dorival Júnior concorda com a gente, ele também achou injusto a premiação do Rodri como bola de ouro pela revista France Football. Perfeito, então. Vitor, são essas as informações. Segunda tem muita coisa, então, né? Tem sim, muita coisa. Deus quiser. Então até lá e um bom final de semana pra você. Pra você também.